temas de pesquisa que eu venho trabalhando há algum tempo, é descoerência, e eu escolhi esse título, A Sutil Fronteira entre o Clássico e o Quântico, e no final eu vou falar por que de sutil. Essa palavra sutil foi muito bem escolhida. Bem, eu vou começar com um exemplo muito simples, não se impressionem com a densidade de informação nessa transparência, porque esse é o exemplo mais simples de física estatística quando você aprende matriz de densidade, é o primeiro exercício do livro. E eu vou usar isso aqui para introduzir a descoerência. Um sistema de um spin meio, eu posso escrever ele como sendo uma superposição de dois estados, por exemplo, os autoestados de sigma z, e eu calculo a matriz de densidade disso aqui, enquanto esse objeto tem 4 termos, 2 dos quais eu chamo diagonais, e 2 dos quais eu chamo os termos de coerência, 2 palavras separadas, termos coerentes. Se eu realizar nesse estado aqui uma medida projetiva de spin, na direção para cima no eixo Z ou para baixo, spin mais ou spin menos, eu obtenho, segundo o postulado da medida da mecânica quântica, essas probabilidades aqui para mais e para menos. Agora eu vou construir a partir desse cara uma outra matriz de densidade, que é aquela que eu vou tirar esses 2 termos aqui do meio. Eu simplesmente peguei e retirei esses 2 termos aqui do meio e fiquei com essa matriz de densidade aqui. E eu realizo também medidas projetivas nessa matriz de densidade, da mesma forma como eu fiz antes. Eu obtenho exatamente os mesmos resultados. Módulo ao quadrado de alfa para spin mais e módulo ao quadrado de beta para spin menos, na direção Z. E qual a diferença entre uma e outra? Essa outra aqui eu chamo de superposição incoerente, ou o sistema está no estado incoerente. Essa diferença eu vou olhar se eu realizar uma transformação de coordenadas e escrever os autoestados de sigma z como combinação linear dos autoestados de sigma x. Spin mais na direção x, spin menos na direção x. Se eu pego isso aqui, jogo nessa matriz de densidade aqui, eu encontro essa matriz de densidade. Um pouco grande, mas enfim, uma combinação linear desses coeficientes que aparecem aqui na frente dos termos. Se eu realizo uma medida agora em sigma x, projeção de spin positivo ou negativo, o que eu obtenho é que essa probabilidade é uma função de alfa e beta, ou seja, essa probabilidade está correlacionada com essa minha medida aqui. Agora eu pego essa mesma combinação e coloco nessa matriz de densidade aqui. O que eu obtenho é uma matriz de densidade desse tipo aqui. E se eu realizo agora medidas de projeção de spin sentido positivo ou negativo, o que eu obtenho é meio, ou seja, 50% de obter para cima não, x direção x positiva, 50% x direção x negativa. Ou seja, essa matriz de densidade mostra que essas medidas de sigma x e sigma z que são correlacionadas por causa dessa relação de comutação. Se eu tomar valores médios aqui, isso me mostra que esses valores médios são dependentes, né? Tem uma relação de correlação, digamos. Isso me mostra que essa matriz de densidade me dá medidas de sigma x completamente descorrelacionadas das medidas de sigma z, das medidas de spin, na direção z. De modo que a perda desses termos de coerência é o responsável por isso. Isso é um dos efeitos da descoerência, e descoerência é quando esses termos se perdem, essas coerências, essas correlações quânticas se perdem quando o meu sistema está interagindo com o ambiente. Eu considero aqui, por exemplo, um sistema, tem uma parte aqui na sua dinâmica exclusiva, um ambiente, é um sistema maior de entorno, e um termo de interação. Calculo a evolução global do sistema, dou um traço sobre o ambiente, fico com a dinâmica só do meu sisteminha. Esse tipo de evolução é o que a gente chama de sistema aberto. Esse sistema é um sistema que evolui interagindo com o ambiente. Só que, dada a estrutura de espaço sensorial do espaço de Hilbert, do espaço de fase dos sistemas quânticos, do espaço de estados, nem todo estado pode ser escrito dessa forma, com uma parte que pertence ao espaço de Hilbert do sistema e outra parte que pertence somente ao espaço de Hilbert do ambiente. De modo que na mecânica quântica você não pode considerar essas coisas separadamente, mas sim olhar para o global. Por isto, esta evolução aqui não vai ser, o resultado desse traço, não vai ser uma evolução unitária para o meu OS, mas ela é uma evolução que nós dizemos aberta, ou uma dinâmica não unitária. Dentro dessa dinâmica não unitária, eu tenho partes unitárias
E, similarmente aos casos clássicos, eu tenho difusão e dissipação, e o efeito de descoerência em geral, está escrito junto com isso aqui, dentro dessas duas coisas, a ação conjunta dessas duas coisas. A difusão, por exemplo, é um análogo à difusão de leite em chá, né? A difusão das moléculas de leite em chá. E dissipação, todo mundo conhece. Aqui eu cito alguns artigos históricos para a descoerência, o primeiro deles, década de 70, do Zé, e ressalto aqui o fato de que a descoerência, o estudo disso, está ligado a propriedades fundamentais da mecânica quântica. Nos títulos aqui, medida, observação, relação quântica, emergente de propriedades clássicas, aparatos quânticos, etc, etc. A tal da fronteira. O que seria a fronteira entre o clássico e o quântico? Que essa fronteira existe é fato, porque a gente não anda por aí esbarrando na função de onda dos outros. A gente não observa na natureza, no mundo macroscópico, superposições de objetos massivos. Eu estou sempre numa única posição definida e nunca numa superposição de duas posições. A onipresença ou a ubiquidade é permitida só para alguns seres especiais, para nós não é, né? Em geral. A gente não observa correlações de tipo emaranhamento por ausência dessas correlações que são perdidas com a interação. E um exemplo disso ficou muito caracterizado no experimento de Duncan do gato de Schrödinger, que basicamente mostra o quão é estranho quando você tenta extrapolar conceitos quânticos para a escala macroscópica. É a história do gato vivo e morto simultaneamente. Eu não vou falar muito sobre isso. Por falta de tempo, mas eu sugiro aqui um artigo muito bom que chama Como a Descoerência Matou o Gato de Schrödinger. E por outro lado, a tecnologia foi evoluindo, a gente tem dispositivos hoje em escalas meso e microscópicas, micro, nano, mesoscópicas. Dou alguns exemplos aqui. O primeiro deles são os MEMS e NEMS, são osciladores eletromecânicos, e o que a gente tem aqui são barrinhas que se comportam como osciladores, oscilam, descritos como uma hamiltoniana de fato quântica. Você cria superposição entre esses osciladores aqui, você tem estados quânticos, enfim, propriedades quânticas, nesses casos uma escala microscópica. Um exemplo mais recente, é uma provocação para falar a verdade, mas há 2, 3 semanas atrás, saiu um artigo desse cara aqui, T. Farrell, de Oxford, onde ele faz experiências com bactérias em cavidades. Ele quer saber, a princípio, a relação. Ele bota uma bactéria em uma cavidade ótica e ele quer saber a relação de um fóton que a bactéria absorve com o fóton que a bactéria emite. E posterior a esse resultado, isso foi descrito, acabou, o próximo passo que ele diz que vai fazer é estudar a bactéria de Schrödinger, que segundo as conclusões dele lá do estudo, a bactéria tem que estar emaranhada com fóton, e se ela está emaranhada com fóton, ela está no estado de superposição. E isso é que eles vão investigar agora. Bem, isso saiu na imprensa, foi um zoom aí, mas eu não ponho a mão no fogo. Outro exemplo que eu vou falar nada são discretes, superposições macroscópicas de corrente já conhecidas há algum tempo. Um livro muito bom para isso é o livro do Caldeira, do Amir Caldeira, e também fala sobre descoerência bastante em algum livro. Uma vez que esses fenômenos ocorrem, eu vou comentar um pouco sobre as escalas de tempo em que eles ocorrem na natureza. O primeiro exemplo que foi calculado, que deu um número razoável, não sei se razoável, mas deu um número sobre isso, foi esse trabalho do Jules Izé. Ele estuda aqui superposições espaciais de partículas de poeira. Ele pega uma partícula de poeira numa superposição de 2 estados, em espaços diferentes, né? Em pontos do espaço diferentes, e ele calcula como o termo da matriz densidade desse estado decai com relação a essa superposição. Ou seja, isso aqui são os termos responsáveis por essa superposição na matriz densidade. Ele decai exponencialmente, tem uma taxa aqui, tem a distância entre x menos x', a distância entre os pontos onde estariam essas superposições, e decai com o tempo. Essa taxa θ ele calculou 10 a 40. E isso ele calculou utilizando espalhamento, basicamente. Posterior a isso, o Zurek, em outro artigo, o Zurek é um outro grande nome importante da descoerência,
ele calculou o tempo de discoerência para superposições também de objetos massivos, agora com uma maior generalidade. Ele mostrou que esse tempo de discoerência é proporcional ao quadrado do comprimento de ondas de Broglie térmico, de modo que isso aqui vai pagar cortado ao quadrado. Também dividido pela... aqui também aparece a distância entre as superposições. Um outro trabalho muito interessante nessa área do professor Amir Caldeira foi um dos trabalhos que durante muito tempo foi o trabalho brasileiro mais citado. O modelo dele de descoerência é um oscilador harmônico imerso num banho de osciladores harmônicos. E o tempo de descoerência que ele calcula para esse sistema, para mim tem uma cara muito interessante, também cai com a distância ao quadrado, mas aparece aqui uma função D, que é uma função da densidade espectral, ou seja, é uma função das frequências, ou como as frequências do ambiente, dos osciladores, como os osciladores do ambiente, como as frequências dos osciladores do ambiente estão distribuídas. Enfim, cito aqui os trabalhos onde essas coisas foram calculadas, para quem tiver curiosidade, posso passar depois. Nessa parte de descoerência, o que me interessa muito é essa equação de Lindblad, porque ela oferece generalidade suficiente para o que eu quero. Eu vou mostrar a partir de agora nos meus trabalhos. Ela descreve uma evolução, como eu tinha dito antes, mas foi mostrado nesses dois trabalhos aqui que a forma mais geral de uma evolução desse tipo aqui, quando traçado o ambiente, que preserva a positividade do operador densidade, que preserva o traço do operador densidade, ou seja, é uma evolução que faz com que eu pegue um oscilador, um operador de densidade, e ele evolua sempre em operador de densidade. Eu mantenho essa propriedade desse objeto. E também uma evolução que é markoviana, ou seja, o estado do sistema agora só depende do estado do sistema um instante, no instante de tempo imediatamente anterior, não depende da história da partícula. Essa forma é dada por isso aqui. Nessa evolução aberta aqui, que é a consequência disso aqui mais aproximações, eu tenho uma parte unitária, que é a evolução de Liouville e von Neumann. Eu tenho uma parte não unitária, onde aqui eu tenho a dissipação, a difusão e, portanto, a descoerência. Esses operadores L são os operadores que modelam o acoplamento por banho. Eles mostram como o banho interfere no meu sistema. E agora eu vou mostrar alguns resultados sobre esse tipo de dinâmica, a dinâmica de Lindblad, resultados meus. Ainda tem mais uma coisa para falar antes, rapidamente. Eu vou olhar superposições de estados coerentes. O estado coerente ele tem essa cara aqui, uma gaussiana, mas eu não vou olhar para isso aqui diretamente. Eu vou olhar para a função de Wigner desse estado. Eu vou pegar isso aqui e jogar isso no espaço de fase. Eu faço uma transformação desse cara aqui e descrevo ele como função de Peike, duas coordenadas de espaço de fase. A função de Wigner desse estado é uma gaussiana, é um pacote redondo, ele tem uma seção transversal circular. O valor médio é o valor do espaço de fase abaixo desse pico aqui. E agora eu vou considerar uma superposição de dois desses caras. Dois estados coerentes superpostos. Esse coerente aqui não tem nada a ver com o coerente que eu tinha falado na primeira transparência, ou o termo coerência que eu vi usando. Infelizmente, é o mesmo nome, eu não posso fazer nada. Quem deu errado, não fui eu. Então, uma superposição desses caras aqui, calcula uma densidade, ela tem 4 termos, os termos de coerência são esses dois aqui, calcula a função de Wigner disso aqui, ela é desta parte uma gaussiana igual a essa, está aqui, desta parte outra gaussiana igual a essa em outro ponto, está aqui, e esses caras aqui são os termos de interferência, são responsáveis por essas oscilações aqui. Eu vou mostrar uma série de figuras agora que tem essa cara, e eu vou mostrar elas dessa forma, um pote de densidade, porque é mais fácil de ver, dois pacotes coerentes, dois estados gaussianos e as franjas de interferência aqui representando essas oscilações. Bem, aqui eu calculo a superposição entre dois estados, que são estados provindos de uma deformação daquele meu estado coerente, são estados comprimidos. As franjas de interferência, elas variam, a frequência da interferência varia com a distância entre os estados. Agora eu vou calcular a superposição, eu mostro aqui a figura das superposições entre estados de famílias distintas, um estado coerente e um estado comprimido desse tipo aqui. E o que aparece aqui é uma estrutura hiperbólica dessas franjas. Eu mostro essas linhas de nível para que isso fique claro. Outra superposição hiperbólica, dois estados comprimidos, um rotacionado com relação ao outro. E esse aqui que é o caso mais drástico, onde eu pego dois estados desse tipo aqui, superponho um aqui com um aqui. As franjas de interferência estão aqui. E um dos primeiros resultados desse trabalho
justamente foi mostrar matematicamente que em qualquer dimensão do espaço de fase, isso aqui é 1 grau de liberdade, representa o sistema de 1 grau de liberdade, no trabalho eu falo isso para N, eu demonstro isso para N, é mostrar que essa estrutura vai ser sempre hiperbólica. Tem sempre essa geometria hiperbólica. Agora, a descoerência em ação. Eu vou evoluir uma superposição daquele tipo pela tal da equação de Lindblad, com a interação com o ambiente. Nesse caso aqui, eu escolhi o ambiente como sendo um banho térmico. E o banho térmico ele é fenomenologicamente modelado por esses operadores de Lindblad aqui, proporcionais ao operador de criação e aniquilação, ao contrário, né? E se eu pego nessa superposição e faço ela evoluir por essa equação, o que eu obtenho é que as franjas de interferência são perdidas, ou seja, a descoerência está atuando, eu estou perdendo as interferências quânticas, os meus pacotes estão alargando, isso é o efeito da difusão, e a dissipação faz com que esses dois pacotes se aproximem da origem. Aqui está muito pequeno esse efeito, você não percebe, mas também acontece. Um outro caso, aquele caso mais drástico, também é a mesma coisa. Mostramos também, então, nesse trabalho, que um fato que eu acho bem interessante, é que essa estrutura hiperbólica, apesar de ser provida do termo de interferência, ela é descrita por uma estrutura clássica no espaço de fase. Ela é descrita em termos de matrizes simpléticas, um termo técnico aqui, enfim, eu posso falar melhor depois sobre ele. Uma vez que ele é clássico, ele faz parte do esqueleto clássico dessa superposição, e esse esqueleto ele é robusto perante a descoerência. Apesar da descoerência agir na superposição, transformar isso numa mistura estatística clássica, eu tenho essas franjas com a geometria hiperbólica ainda. Um outro trabalho meu, também em cima da equação de Lindblad, é baseado na seguinte observação. Ritter, Lebovitz e Lipp, 3 físicos estatísticos famosíssimos, esses caras têm um trabalho em que eles tentam, em que eles descrevem a dinâmica de uma rede de osciladores clássicos, um cristal unidimensional, em contato com 2 banhos térmicos, a temperaturas diferentes. Pela lei de Fourier, o que se espera, o perfil de temperatura ao longo dessa cadeia seja isso, mas o que os caras encontram é isso aqui, uma coisa que tem uma descontinuidade nas pontas, um comportamento um tanto quanto bizarro. O que se faz nesse trabalho, no meu trabalho, é o seguinte: eu pego meu cristal, agora eu vou tratar ele quanticamente, para além da evolução dos osciladores, eu vou colocar esse cristal em interação com o ambiente, eu vou deixar ele evoluir em contato com o ambiente externo. Com a presença desses reservatórios, de certa maneira, a gente consegue restabelecer a lei de Fourier nesse cenário, com a equação de Lindblad. Um último comentário, o último trabalho, e talvez o mais importante aqui, porque foi o meu primeiro trabalho no Instituto de Física, foi quando eu tinha acabado de chegar aqui como professor substituto. Uma das preocupações aqui nesse trabalho é olhar para essa equação e notar o seguinte, que existe uma competição entre a difusão e a dissipação, como acontece numa equação de Fokker-Planck clássica. Se essas duas coisas se equilibram, é possível que eu tenha um estado estacionário desse sistema, um estado que não evolui mais no tempo, é um ponto fixo da dinâmica. Esse estado ele é independente das condições iniciais, ou seja, qualquer estado inicial que eu coloque ali sob a ação do ambiente vai evoluir nesse mesmo estado estacionário. E por que isso é importante? Isso é importante, esse cenário, porque ele é passível de engenharia. O que eu quero dizer com isso? É uma tendência da área ou uma grande área de concentração de trabalhos na área de informação quântica, enfim. É você desenhar, ser capaz de desenhar ou modificar um ambiente de maneira que esse ambiente te produza um estado com características que você quer. Por exemplo, eu quero um estado emaranhado porque eu quero realizar protocolo de informação quântica. Então, uma das maneiras de fazer isso é mexendo, enfim, nas estruturas dessa equação. E o que eu faço aqui, basicamente, é mapear essa equação num sistema dinâmico clássico. Isso aqui é uma EDO, isso aqui é a equação de Lyapunov associada a ela, uma ferramenta fundamental dos sistemas dinâmicos. E eu olho para as simetrias dessas equações aqui e concluo simetrias sobre isso aqui. Enfim, o trabalho basicamente é esse. Por fim, por que eu escolhi a palavra sutil? Se eu fui um dicionário da Academia Brasileira de Letras, que é sutil, que mal dá para se perceber, que apresenta a grandeza de espírito inteligente e sagaz, que revela a delicadeza, que se insinuou de forma misteriosa
figurativamente. Por isso eu acho que a palavra sutil cabe muito bem para a descoerência. Eu queria agradecer aos organizadores dessa palestra, queria agradecer a Belita por ter me chamado para organizar o churrasco. O que eu mais gosto nessa vida é fazer festa. E muito obrigado a vocês pela atenção. Obrigado. Vamos lá, temos várias perguntas aqui. Vou passar aqui. Muito obrigado. Apresentação muito interessante. Então, poderia voltar no argumento de Ray Burger? Fala de novo, Tomai. É? Voltar onde? Ray Burger. Ray Burger. Certo. Aqui ele conta, né? Você está incluindo efeito quântico, porque você está resolvendo a equação de Hilbert. O que é efeito quântico? Comparando com a lei de mecânica clássica, o que é efeito quântico? Na lei de Fourier? É. Basicamente, as interações entre esses osciladores, ou seja, as correlações que são formadas entre esses osciladores, são correlações não clássicas em geral, mas a verdade é que nós temos que suprimi-las, de modo que a atuação do ambiente nessa cadeia é acabar com essas correlações e, com isso, restaurar a lei de Fourier clássica. Oi. A pergunta é simples. Tudo bem? No seu equação de Ricci, você disse que simula efeito da banda térmica. Equação de? Ricci. Você disse que simula a banda térmica. A equação de Ricci que você diz é essa aqui? Você disse que simula efeito banda térmica. É isso aqui? Não, incluindo o superior de criação e interação. Ah, não, tá, ok. Aqui. Isso. Opa! Isso que eu acho. Isso. Vai ficar aqui próximo. Banda térmica mesmo. Aqui. Tudo que vai no na física mexer. Onde que entra a temperatura? A temperatura entra aqui nesse N médio, que é a ocupação média do ambiente. Certo? A ocupação média do seu reservatório, a ocupação depende de 1 sobre 1 menos a exponencial de beta. Beta aqui? Ômega. Esse beta é 1 sobre a temperatura. Você tem flutuações? Sim. Sim. Não, obrigado. Você não vale. Em relação à lei de Fourier, lá, que você botou. Isso. O que são T1, T2, papapá, T? Sim, aqui são índices do ambiente. Em verdade, todos esses reservatórios têm a mesma temperatura. E mais que isso, eles são dephasing. Então, aqui aquele T ali não é temperatura. Então, você faz, você bota... Então, tecnicamente eu coloco um banho, eu coloco um banho que não correlaciona um oscilador com o outro. Porque eu poderia correlacionar, correto? Mas é desfasado, né? Exatamente. E aí, perfeito? Mais uma pergunta, papai? Esse exemplo aí do cristal clássico, esses osciladores são harmônicos ou têm anarmonicidade? Esses são harmônicos. Isso é, por si, uma área de estudo. Né? Existe uma pregada de estudos colocando anarmonicidade, mudando os acoplamentos, colocando acoplamentos aleatórios para tentar sempre reproduzir. Não sei se tentar reproduzir, mas, na verdade, todo mundo quer a lei de Fourier. E estuda-se como fazer isso, como reproduzir a lei de Fourier nesse caso. Aí faz-se de tudo. Impureza, harmonicidade e por aí vai. O do livre Eu é gostava da arte, mas a minha ideia é que se você tem osciladores harmônicos, você não tem de fato lei de Fourier. Você tem um transporte balístico de forma. Então você não tem... Você tem uma parte, eu confesso que eu não sei exatamente, mas li uns trabalhos nessa época, e sim, você tem uma parte balística. Isso é um mundo de coisas, que eu também não é a minha área, certo?
Você tem todos os osciladores da mesma frequência? Todos os osciladores na mesma frequência aqui? Sim, todos com a mesma frequência. Não, mas no trabalho eu tenho exemplos com frequências diferentes. Eu tenho exemplos aleatórios. Qual é a acessibilidade da coerência em relação à frequência? Você aumentando a frequência? Se eu aumento a frequência do oscilador, como... A frequência vive mais ou menos? Beleza, eu posso te responder isso, mas eu tenho que olhar o paper, porque eu tenho que ver as fórmulas e de cabeça eu não sei. Mas não vou. No churrasco eu te respondo, sim. Pessoal, vamos agradecer o Corona já falar.